Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus a todos, amém? Te convido a se colocar em pé, está abrindo sua Bíblia lá no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 12. Como o pastor falou, é nosso tema restituição. O nosso Deus é aquele que restitui, amém, igreja? Aquele que faz maravilha, aquele que opera milagre. A palavra de Deus diz que Jesus falou, meus sinais são de acompanhar aqueles que creem. E hoje nós vimos aqui a demonstração disso, milagre, poder de Deus, que a medicina às vezes não consegue entender. Né? Um tumor é detectado, daqui a pouco vai fazer lá outra, cadê o tumor? Sumiu. Para a honra e glória do Senhor Jesus, é isso que Ele faz, opera maravilhas, milagres. Amém? Todos acharam? Joel capítulo 2, a partir do versículo 12. Amém ou misericórdia? Nos diz assim a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnios dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amém? Só até aqui. Senhor, nós o louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio de poder estar na tua casa, poder render louvores a ti, poder te adorar na beleza da tua santidade, porque reconhecemos que só tu és digno, meu Pai, de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, eis aqui uma porção da tua santa e bendita palavra que foi lida. Ministra nossos corações, meu Pai. Que teu Espírito Santo, que está no nosso meio, venha, meu Pai, abrir nossa mente, o nosso coração, nos dê entendimento, repreenda toda ação contrária à tua aqui neste lugar, todo cansaço, todo abatimento, toda distração, tudo aquilo que o diabo tentar fazer esta noite para que teu povo, para impedir que teu povo ouça a tua palavra esta noite, entenda a tua palavra, que venha cair por terra em nome de Jesus. Nós possamos sair daqui edificados, restaurados, fortalecidos, e que esta noite venha haver restituição no meio do teu povo, em nome de Jesus Cristo. E eu me coloco como um servo, cada vez mais diminuindo, para que o Senhor venha crescer, meu Pai. Usa-me, Senhor, pela tua infinita misericórdia, e que minhas palavras, meu Pai, venham ecoar neste lugar, nesse quarteirão, que vidas venham ser tocadas, vidas venham ser transformadas, que vidas venham ser libertas, salvas para louvor e glória do teu nome. É que nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, querido. Então, dentro do tema restituição, Joel, ele vai falar a respeito do dia do Senhor. Mas para que nós possamos entender esse capítulo de número 2, vai falar a respeito da misericórdia do Senhor, nós temos que entender lá no início o que realmente aconteceu, por que eles falam que tem que fazer um santo jejum, o povo tem que se arrepender, o povo tem que voltar, se reunir no templo, buscar o Senhor. Por quê, querido? Era um cenário desfavorável, não é isso? Joel ele vai descrever a dramaticidade do momento presente. Uma terrível praga de gafanhotos atingiu o país com um exército bem treinado, e não sobrou sequer um fiapo de vegetação. Depois que eles passaram em sucessivos ataques, devorando a tudo,
mas ainda não terminou, pois o ataque dos gafanhotos segue uma seca muito grande que deixa pessoas e animais sem água nem alimento. A situação torna-se, enfim, extremamente crítica, a ponto de até o culto no templo ser afetado, uma vez que a escassez de cereais e de vinho exigiu a restrição das ofertas e libações. Nessa circunstância, Joel solicita aos sacerdotes que convoquem o povo de Judá para que se reúna no templo, em assembleia, a fim de jejuar e plantear diante do Senhor e, acima de tudo, para demonstrar arrependimento sincero. Então a gente vê o cenário que Israel se encontrava, que o povo de Judá se encontrava. A invasão de um exército de gafanhotos. Se a gente ler lá no capítulo de número 1, no versículo de número 3, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Olha só quantas espécies de gafanhoto, querido. Tudo que eles viam pela frente foi devastado. Não deixou nada. Plantação, os animais, tudo, querido. Tudo que você possa imaginar. E aí com isso vai, o povo se entristece. O povo, a sua aparência, que era até então uma aparência de alegria, fica uma aparência apática. A intimidade, nós vimos aqui que até a ida ao templo, ela foi prejudicada, porque eles dependiam ali do vinho, dependiam do azeite, né, para estar ali na casa do Senhor. Então, eles perdem tudo. Olha só quando vem uma praga sobre a vida do povo, na nossa vida especificamente. Eu creio que todos nós já passamos esse momento aqui de escassez, de sequidão. Porque quando o inimigo vem, querido, ele não quer saber, ele vai, sai varrendo tudo. Ele sai varrendo tudo. E a gente vê que tudo foi levado, tudo foi devorado. E muitas vezes isso acontece também na nossa vida. Quando o inimigo vem, ele leva sonhos, ele leva alegria, ele vai colocar pranto, ele vai colocar tristeza, ele vai colocar desânimo. É isso que aconteceu aqui nesse período de Joel. E Joel, ele vai falar a respeito da vinda do Senhor, o que iria acontecer, não é isso? E aí ele vai também falar a respeito do arrependimento. O povo tem que se arrepender, o povo tem que se quebrantar diante de Deus. E aí a providência é um santo jejum. Para que algo venha acontecer, querido, é necessário também que o povo, né, quando é um jejum coletivo ou um jejum individual, nós também temos que fazer a nossa parte. Às vezes Deus permite situações, como Ele permitiu que viesse esse exército de gafanhoto ali no povo de Judá, no meio do povo de Judá, no meio do povo de Israel, porque estava tudo de mil maravilha, né? Os animais ali no campo, a videira, a figueira, tudo bonito, tudo verde, não é isso? Os animais pastando, não faltava nada, e de repente some tudo. Tudo é devorado, tudo é levado. Vem a sequidão. Depois eu vou falar também que vem fogo. E aí os animais não tinham mais pasto. As videiras não davam mais o azeite, a azeitona. As figueiras não davam mais figo. Tudo secou, querido, tudo foi levado. E muitas vezes também isso acontece conosco na nossa vida. Tudo é levado. E aí, querida, onde nós temos que entrar com provisão, nós temos que nos mover para que Deus venha ouvir, para que Deus venha operar, para que Deus venha mudar, transformar a nossa situação. E aí, Joel, ele vai falar, a primeira providência é o santo jejum. Lá no capítulo 1, versículo 14, ele vai falar assim para nós: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Clamar ao Senhor, querido, para ver se o Senhor tem misericórdia. E o agir de Deus, nós sabemos que nós estamos diante de um Deus misericordioso. Esse versículo 12, a partir do 12 a 18, vai falar a respeito da misericórdia de Deus.
Deus é um Deus misericordioso. Deus a todo tempo Ele quer nos abençoar. Ele quer reverter o quadro no qual nós nos encontramos. Ele quer reverter a situação contrária, a situação desfavorável. O nosso Deus é suficientemente capaz para mudar toda e qualquer situação, porque Ele é criador de todas as coisas, querido. É Ele que tem um domínio sobre todas as coisas. Mas Deus faz a parte dele. Nós, como povo, também nós temos que fazer a nossa parte, querido. Isso veio porque o povo sempre em desobediência, o povo sempre em rebeldia, o povo sempre em pecado, o povo sempre indo para o lado da idolatria. Muitos ali virando as costas para Deus, esqueceram das maravilhas que Deus fez no passado. Tanto é que Ele fala: traz à memória seus filhos, seus netos, a nova geração, a geração vindoura. Não deixa isso se apagar, não deixa isso cair no esquecimento. E às vezes nós esquecemos o que Deus já fez na nossa vida, da onde o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado, das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quantas coisas que o Senhor já restituiu na vida de cada um. Se eu for perguntar, na minha vida, um exemplo, Ele já restituiu muita coisa, querido. Perdi muita coisa, mas eu confiava no Deus, depositava diante de Deus, e pela sua infinita misericórdia Deus restituiu e tem restituído. Eu creio também que não tem sido diferente na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus é um Deus de restituição. E restituição, o que significa restituição? Restituição é a devolução de algo a quem realmente pertence, algo que você perdeu, que foi levado. Talvez um casamento, um relacionamento seu acabou. Talvez suas finanças foi levada. Talvez sua física. Você foi acometido de enfermidades. Ninguém está livre disso, querido. Seus sonhos foram levados, a sua alegria, a sua paz. Tudo isso chega um determinado momento que o inimigo leva. Mas nós temos que trazer na nossa memória aquilo que o Senhor já fez. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas Ele há de fazer, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. Se a gente for buscar na Bíblia, né, resposta de pessoas que entraram no propósito de jejum e oração para alcançar algo, para alcançar uma situação que Deus pudesse reverter, a gente vai ter, eu botei aqui 2 exemplos. O primeiro lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 5, quando Deus Ele chama Jonas e manda Jonas pregar lá para o povo de Nínive. Olha, você vai lá, Jonas, e prega para os ninivitas, para que eles possam se arrepender, porque a minha intenção é de destruí-los. E a gente conhece muito bem essa história, vê que num primeiro momento, Jonas ele se desvia. Ele vai para um lugar totalmente adverso. Deus tinha mandado ele para um lugar, ele foi para outro. E aí depois ele vai e se esconde no porão de navio. E depois passa tudo aquilo, né? Ele vai parar no ventre de um peixe, depois o peixe bota ele para fora. E aí ele volta lá em Nínive e prega para o povo e fala: ó, que daqui a 40 dias, se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, Deus Ele vai exterminar vocês. E aí foi feito um jejum. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, até o próprio rei se humilhou lá, se vestiu de saco, pano de saco e cinza. E aí Deus se arrependeu do que Ele ia fazer. Ele não destruiu mais Nínive, querido. Então olha só o poder de um jejum, de oração, um clamor. Deus ele olha para o coração contrito e quebrantado, Ele não vai desprezar. Se você se humilhar diante de Deus, se você se arrepender dos teus maus caminhos, se você se arrepender da prática do mal, com certeza Deus Ele vai ouvir, Ele vai te perdoar, vai mudar a sua história, meu irmão e minha irmã. Um outro exemplo de jejum, lá no livro de Esther 4:16, quando foi feito uma lei lá que o povo os judeus seriam exterminados.
E aí Mordecai, né, o tio lá de Esté, vai até ela, porque quando ele soube dessa notícia, ele também se veste de pano de saco, cinza, vai para a praça e começa ali a clamar, começa a pedir misericórdia de Deus. E ele vai até Esté e fala isso para Esté. Esté fala: vamos entrar no propósito de jejum e oração, que eu tenho certeza que o nosso Deus, ele vai reverter esse cenário, ele vai reverter essa situação. E diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susan, e jejuai por mim, e não comais nem bebai por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Estela vai até o rei, querido. Não poderia se chegar na presença do rei de qualquer jeito. Tinha que pedir permissão. Mesmo ela sendo uma rainha, mesmo ela sendo a esposa do rei, não poderia se achegar ao rei de qualquer maneira. E era uma lei. E ela falou: se perecer, pereci. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas ela teve resposta. O povo judeu, ele teve resposta daquela situação. Deus honrou. E assim, querido, eu tenho certeza que não vai ser diferente comigo e com você. Se você entrar num propósito com Deus, de jejuar, de orar. Jejuar não é somente você abrir mão de alimentos, não, querido. Jejuar é você se aquebrantar diante de Deus, é você chorar diante de Deus, é você rasgar suas vestes, é você se humilhar diante de Deus. Porque aquele que se humilha, Deus ele exalta. E muitas vezes a pessoa fica: não vou me humilhar, Deus sabe minha situação. Sim, querido, Deus sabe a sua situação. Mas tem que haver um quebrantamento, tem que haver um arrependimento da nossa parte, querido. A gente não pode ficar somente esperando, sentado: será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me conceder a vitória? Dúvida não provém de Deus. Ou você crê em Deus ou você não crê. Somente a sua parte tem que ser feita para que Deus venha responder. E assim não foi diferente nessa situação. Todos ali entraram num propósito. Até criança, querido. Nós lemos aqui até criança de peito. Todos entraram num propósito. E a gente vai ver lá no capítulo de número 2, a partir do versículo 23, Deus ele age, Deus ele responde, Deus ele mudou todo aquele cenário. Tudo que estava seco, tudo que foi devastado, tudo que foi roubado pelo devorador, pelo migrador, pelo cortador, Deus ele, é promessa dele, ele vai restituir na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Se a gente for buscar na palavra de Deus, falando também a respeito de restituição, a gente vai ver um homem chamado Zaqueu, um publicano, quando ele vai subir numa árvore para ver Jesus, porque ele era um homem de baixa estatura. E aí Jesus, quando está passando, olha para cima ali da árvore e vê Zaqueu: Zaqueu, desce, porque me convém hoje estar na sua casa. E Zaqueu ele fala para Jesus: olha, Lucas 19:8. Olha o que Zaqueu ele faz. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Nós aqui falamos em 2 vezes mais. Isso, nós louvamos o Senhor falando em 7 vezes mais. Aqui Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Aquele homem, ele oprimiu muita gente, querido. Mas aí ele, quando tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele se arrepende de tudo aquilo que ele havia feito. E é isso que Deus faz. Deus tocou no coração daquele homem. E aí ele fala: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, querido. Foi falado também aqui a respeito de um homem no qual nós conhecemos muito essa passagem, Jó, um homem temente a Deus, íntegro, um homem que todo o tempo procurava buscar a Deus, estava na presença de Deus, e não estalar de dedos, assim como aconteceu com essa invasão de gafanhoto. Não foi diferente na vida de Jó, mas com permissão de Deus. Que nós possamos ter em mente: tudo que sobrevém, ou sobre o país, ou sobre uma pessoa, ou sobre uma família, é tudo permissão de Deus. Deus ele permite. Ele permitiu, ele mandou a praga lá no Egito.
Êxodo, né, a 8ª praga, a palavra de Deus diz que Deus ele enviou uma nuvem de gafanhoto lá para o Egito que devorou tudo, devastou a plantação lá do Egito, não deixou nada. Então tudo que acontece é permissão de Deus. Esse devorador, migrador, cortador também foi permissão de Deus, um grande exército que Deus permitiu que invadisse Judá ali e terminasse com tudo, para que as pessoas possam ver e trazer à sua memória que Deus ele é soberano, Deus ele é o único, Deus ele é fiel, Deus ele é justo, Deus é o criador de todas as coisas, Deus é aquele que tem um controle sobre todas as coisas, para que eu e você nunca esquecemos disso. Deus é o Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Então, se você está passando algo na sua vida, glorifica o nome do Senhor. Jó perdeu tudo. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim a este mundo e nu vou partir. Olha as palavras de Jó, querido. Jó perdeu tudo, da noite para o dia. E no segundo estágio, até ele também foi acometido de uma enfermidade, que ele tinha que pegar pedaço de caco para se coçar. Foi acometido da cabeça à planta dos pés de uma enfermidade. Da noite para o dia. Permissão de Deus. E a gente vai ver o que aconteceu lá em Jó 42, versículo 10, diz assim, ó: Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Olha o agir de Deus, olha a restituição de Deus, querido. O homem tinha perdido tudo, mas o homem que a si mesmo continuava crendo no Deus Todo-Poderoso. Sua mulher tentou se desviar, é o Jó. Ué, olha a situação no qual você se encontra. Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Não. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Será que nós podemos também falar isso quando vem situações na nossa vida no qual algo é tirado? Algo é precioso é tirado na nossa vida. Às vezes um ente querido, às vezes bens. Jó não se apegou a isso. É claro que Jó ele sentiu muito pela sua família ali. Estavam todos reunidos naquele lugar. A casa desabou, morreu todo mundo. Não ficou, só ficou um homem lá que foi lá dar a má notícia, que era servo, era empregado de Jó. Só ele escapou. Agora a sua família foi toda embora. Eu fico imaginando como é que não ficou o coração de Jó. Mas ele em momento algum negou ao Deus no qual ele cria. E assim também, meu irmão e minha irmã, não venha a ser diferente na nossa vida. Glorifique, seja lá o que for que você está passando. Ah, irmão João, não sei o que você não sabe o que eu tenho passado. Sim, realmente eu não sei, Deus sabe. Mas eu quero falar uma coisa para você. O Deus da restituição, assim como ele restituiu na vida de Jó, assim como ele restituiu lá no seu povo, no povo de Israel, no povo de Judá, assim também ele vai restituir na sua vida. Basta somente você crer, basta somente você tomar uma posição. É isso que Deus quer, querido, do seu povo, uma posição. É buscar o Senhor, se quebrantar diante do Senhor. Não é adorar a Deus somente quando vem as bênçãos, não. É no momento da adversidade, no momento da dor, no momento do sofrimento. É ali que Deus quer te provar, é ali que Deus quer ver como você está realmente. Porque adorar a Deus quando vem as bênçãos é tudo maravilhoso, querido. Mas Deus quer te provar ali no momento da adversidade, quando vem a sequidão, quando não tem mais vide na videira, quando vai tudo seco, o campo está seco, os animais não têm mais pasto, tudo foi levado, tudo se tornou em sequidão. Mas eu quero falar uma coisa para você. Quando o nosso Deus quando Deus ele vai mover as águas, vai fazer o vento soprar, vai produzir restituição, virá restituição sobre sua vida, sobre sua história, sobre sua casa, sobre seu casamento,
sobre sua família, sobre suas finanças, sobre seus negócios. Deus vai restituir tudo isso, querido, se foi levado da sua vida, numa dessas áreas aqui que eu falei: família, área financeira, área física, no seu trabalho, área profissional. Se algo foi levado, se hoje você se encontra numa sequidão: irmão João, estou desempregado. Deus é suficientemente capaz para te dar um outro emprego, vai abrir uma porta de emprego até melhor do que o primeiro emprego que você tinha, querido. Porque Deus é assim, Deus ele sempre faz, ele nos surpreende. Ele dá algo além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Basta somente uma coisa: agrada-te do Senhor Jesus, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, meu irmão e minha irmã, não desiste. Se você tem sonhos aí, traz de volta. Se o inimigo levou sua alegria, traz de volta. Deus vai trazer de novo essa alegria. Se você um dia era usado na casa do Senhor, se você era um homem ou uma mulher de Deus, usado poderosamente por Deus, mas hoje está frio, sua vida espiritual está seca, está desolada, Deus esta noite quer te levantar, quer te trazer de volta. Deus quer restituir tudo na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Mas para isso nós temos que tomar posição. Joel chama o povo, Joel conclama o povo, proclama o povo: vamos nos unir, vamos orar, vamos buscar, vamos nos quebrantar, que Deus ele vai responder. Clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra do Senhor. Você tem clamado a Deus? Você tem se humilhado diante de Deus? Qual tem sido a sua posição diante de Deus, meu irmão e minha irmã? É mais uma luta. Se Deus quiser, Ele vai me dar vitória. Não é se Deus Ele quer te dar vitória, mas Ele quer uma iniciativa sua, Ele quer uma posição, Ele quer que você se levante, para que o povo pudesse atravessar o Mar Vermelho. O que Deus falou para Moisés? Moisés, diga ao meu povo que fica em casa vendo televisão, ou fica na rede ali tomando uma limonada, assistindo uma partida de futebol. Não, diga ao meu povo que marche. Marcha, meu irmão e minha irmã. Não desista. Ainda que a caminhada esteja árdua, esteja doendo, está sofrendo, não desista. O salmo que o pastor falou aqui, o salmo de número 126, era o momento no qual o povo estava caminhando, chorando, mas não desistiu aquele povo. E aqueles que semeiam com lágrimas voltarão trazendo seus feixes, a promessa de Deus. Se você tem caminhado, chorado pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua área financeira, pela sua saúde, não desista, meu irmão e minha irmã, ainda que esteja doendo, mas Deus vai falar: meu filho e minha filha, você vai voltar glorificando o nome do Senhor. É isso que Deus faz, meu irmão e minha irmã. É isso que Deus faz. E trazendo aqui para dentro da palavra, lá no versículo de número 23, capítulo 2, olha a resposta, olha o que Deus fala depois de tudo isso. O povo se reúne, o povo se quebranta, o povo se humilha, o povo jejua, o povo ora, o povo agora fica na esperança. Vamos ver o que o nosso Deus vai fazer, vamos ver o agir de Deus. E Deus ele vem com a resposta. 22, ele diz assim, o versículo 22: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. Olha só, até então estava seco, tudo seco. A figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro,
e o meu povo jamais será envergonhado. Tome posse dessa palavra, meu irmão e minha irmã. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus de restituição. Até então um cenário totalmente contrário, de sequidão, de devastação, nada ali mais tinha vida. Mas o nosso Deus é um Deus que dá vida, traz à existência aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus, no qual Ele faz no deserto mananciais de água passar pelo deserto. Somente Deus pode fazer isso, meu irmão, mais ninguém. É por isso que Ele leva, quando Ele tira o povo do Egito, Ele leva o povo para o deserto. Porque deserto não é lugar de permanecer, querido. Deserto é um lugar de passagem. Deserto é um lugar de aprendizado, é um lugar de transformação. Por isso Deus conduziu o povo para o deserto. Só que o povo ficou rodeando ali 40 anos, sabe por quê? Porque o Egito ainda não havia saído do coração daquele povo. Era um povo incrédulo, é um povo murmurador, é um povo que nada estava bom. Tinha fome, Deus mandava comida. Tinha sede, Deus mandava água. Deus operava sinais e maravilhas, e assim mesmo Deus murmurava. O povo murmurava. Nos dias atuais não tem sido diferente, querido. Muitas vezes nós murmuramos mais do que glorificamos o nome do Senhor. Às vezes nada está bom, está chovendo, reclama. Está sol, reclama. Está calor, reclama. Nós temos que entender que Deus criou as estações, querido. Deus criou o verão, Deus criou o inverno, Deus criou a primavera, Deus criou o outono. São estações do ano que foram criadas por Deus. Ah, está muito calor. Ah, está muito frio. Ah, está chovendo muito. Está muito sol. Nada está bom, querido. Glorifica o nome do Senhor. Está chovendo, oh, chuva de bênção. Chuva de bênção. Deus está mandando chuva de bênção. É bênção do Senhor. Chuva é bênção. É claro que às vezes ele faz uma destruição aí, mas isso é um outro assunto. É questão de obra, é questão de infraestrutura. Isso aí a gente não pode querer culpar Deus, não. Isso é uma outra situação. Mas o que Deus fala para nós esta noite: meu filho e minha filha, eu quero restituir. Eu quero restituir aquilo que foi roubado da sua vida, aquilo que o inimigo levou. Mas para isso, querido, muitas vezes nós temos que tomar uma posição como servos e servas do Senhor. Nós temos que tapar nossas brechas. Nós temos que vigiar nossos lábios. Hoje na escola dominical, a lição falou a respeito, Tiago estava falando a respeito da língua. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, meu irmão e minha irmã. O que tem saído da nossa boca? Tem saído palavra de bênçãos ou palavra de maldição? Às vezes a nossa língua ela pode proferir algo que pode destruir a vida de uma pessoa. Às vezes você vai contar algo para uma pessoa que você ouviu um outro falar. Você não presenciou, você não tem certeza. E aí você começa a falar aquilo que você ouviu de uma pessoa. E aí passa para um, passa para outro, passa para outro. Isso, meu irmão, acaba destruindo, vem a destruição. Muitas vidas, às vezes, são destruídas pelo falar, pela língua. Então nós, como povo de Deus, querido, nós temos que abrir nossos lábios para profetizar bênçãos. Bênçãos. Profetiza sobre a sua vida. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre os seus negócios. Profetiza sobre a sua nação. Profetiza sobre o seu estado, sobre sua cidade, sobre o seu bairro, sobre a sua rua. Começa a profetizar. Ah, irmão João, já oro tantos anos, já profetizo tantos anos, nada acontece. Vai acontecer no tempo de Deus. Continua a profetizar. Ezequiel foi chamado por um vale de ossos secos, um cemitério. O que você está vendo aí, Ezequiel? Isso eu estou vendo uma porção de ossos secos. Você crê que esses ossos podem voltar a ter vida, Ezequiel? Senhor, tu sabes. Então profetiza, Ezequiel. Profetiza. E ele começa a profetizar e algo sobrenatural vai acontecendo. É o que vai acontecer na minha e na sua vida se você começar a profetizar. Em vez de você abrir seus lábios para falar mentira, falar fofoca, começa a profetizar. Em vez de você abrir seus lábios para criar intrigas,
criar divisão, criar contenda, começa a profetizar na sua vida que algo de sobrenatural vai acontecer. O seu marido que tanto você tem orado, ele vai vir para a presença do Senhor. O seu filho que está desviado vai voltar para a presença do Senhor. Se você está com uma determinada enfermidade, Deus ele vai te curar para louvor e glória do teu santo nome. Esse é o nosso Deus, querido. E nós, como povo de Deus, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que dar bom testemunho. Como Eliseu. Eu costumo citar sempre Eliseu porque era uma referência. As pessoas olhavam para Eliseu e falavam: ali vai o homem de Deus. Essa referência, querido, que eu quero para a minha vida e também para a vida de cada um de vocês. Ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, no qual as pessoas possam vir até nós e confiar em nós. Sabe por quê? Porque vai ver algo diferente em nós. As pessoas estão cansadas de ouvir: você não presta, você não vale nada, você vai ser um marginal, você vai ser um ladrão, você vai ser um vagabundo. Os próprios pais amaldiçoando seus próprios filhos, querido. E a gente tem visto aí o que tem, como tem crescido. Sabe por quê? Porque foi maldição lançada sobre a vida de uma pessoa, ainda como criança. As pessoas estão cansadas de ouvir isso, querido. As pessoas querem ouvir algo novo. Algo novo. E nós temos algo novo para oferecer. Jesus, quando ele veio na sua época, ele veio: eu vim pregar as boas novas, a palavra da salvação. Coisas novas, querido. E nós temos isso. E vamos começar a distribuir isso, querido. Vamos começar a distribuir coisas novas. A palavra de Deus. Boas novas, o Evangelho. Boas novas. Olha, eu tenho coisas novas para você. Deus, ele não te chamou para essa vida, para você ficar aí no sofrimento, para você ficar aí perecendo. Não é essa vida que Deus escolheu para você. Quem leva você para esse lugar é esse mundo perverso, um mundo cruel, não tem nada para oferecer de bom, a não ser a destruição. O diabo ele vai te dar com uma mão e vai tirar com a outra. Nós temos visto aí o banquete do inimigo, os manjares, os prazeres. E muitos, queridos, têm enveredado por esse caminho, infelizmente. Mas Jesus ele vai nos mostrar uma porta estreita. É difícil passar por ela, mas é uma porta que vai conduzir à salvação, à vida eterna, à vida plena. Promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Um dia nós estaremos nesse lugar no qual não haverá mais injustiça, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento. Um dia tudo isso vai ficar para trás. Nós estamos nesse mundo de passagem, querido. Não vamos levar nada, não vamos levar bem, não vamos levar nada. Nós temos que partir com a certeza da nossa salvação. Se nós partirmos hoje, eu quero ter a certeza que eu vou estar no braço do meu Pai. Essa tem que ser a nossa certeza, meu irmão e minha irmã. Então esse é o nosso Deus, que faz maravilha, que pega de uma sequidão, transforma tudo, faz tudo novo. Ele restituiu tudo, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. E Joel ainda vai citar a promessa de Deus. Depois de tudo isso, ele vai falar a respeito lá da promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, meu irmão e minha irmã. E a gente vai ver essa promessa que foi escrita lá pelo profeta Joel,
foi mencionada pelo profeta Joel, se cumprir no dia de Pentecostes. Olha a fidelidade do nosso Deus, querido. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Se Deus cumpriu algo na sua vida, você pode ter certeza que vai se cumprir. Mas você tem que ter a paciência para esperar. Ah, irmão João, vai demorar muito? Não sei, Deus que sabe. É isso? Deus que sabe. Caleb, para alcançar sua herança lá na terra, ele esperou 40 anos. Abraão, para conseguir a sua bênção, seu filho Isaac, esperou 25 anos. Eu não sei quanto tempo Deus estabeleceu para que você consiga a sua bênção. Mas eu vou te dizer um negócio. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Espera. Espera. O salmista vai nos falar: esperei com paciência no Senhor. Espera com paciência, que no momento exato Deus ele vai mandar a bênção. Deus ele vai transformar toda a sequidão na sua vida, tudo aquilo que você está passando, meu irmão e minha irmã. Deus ele vai restituir, ele vai trazer tudo de volta, tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que o ladrão veio e levou. Deus ele vai restituir na sua vida, para louvor e glória do nome dele. Toma posse dessa palavra, meu irmão e minha irmã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai continuar a ministrar no seu coração.